Olá, vamos falar hoje então, um pouco sobre treinamento, desenvolvimento e avaliação de desempenho. Meu nome é Adriana Marques e essa é a contribuição que eu trago para que vocês possam aí se organizar, no estudo. Avaliação de desempenho, então o que seria? A avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática de desempenho de cada pessoa. Então, a avaliação de desempenho é um conceito dinâmico, que precisa ser realizada com certa continuidade dentro das organizações. E qual é o propósito da avaliação de desempenho? É a oportunidade de discutir com o seu supervisor o desempenho, de conseguir identificar os pontos fortes e os pontos fracos do desempenho e oferecer também ao gestor, ao supervisor, recomendar programas, treinamentos específicos, ajustando aí o desempenho desse funcionário e também os seus salários. Quais as principais falhas nesse processo? Podemos apontar aqui a falta de informações a respeito do avaliado, falta de padrões claros na avaliação, falta de seriedade pelo avaliador, falta de preparo do avaliador, falta de conduta ética, de habilidade, de feedback, e até de uma linguagem correta. Então, recursos insuficientes, também para recompensar o desempenho também gera isso, discussão sobre o desenvolvimento de funcionários de forma ineficiente e avaliação de desempenho dos empregados somente para gerar aí o objetivo de desligamento de funcionários. O que tudo isso acarreta? Acarreta uma visão negativa do processo, gerando custos e são utilizados para criar argumentos para demitir então ou manter remunerações baixas. Então é necessário que treinar os envolvidos no processo, ter objetivos claros, planos de treinamento, desenvolvimento de planos de remuneração e dar feedback para o funcionário, Então, isso precisa estar alinhado com o cargo, precisa ter padrões de desempenho desenvolvido pela análise de cargo e ter uma cópia escrita dos padrões estipulados para os cargos antes das avaliações aos avaliados. Os gerentes, então, avaliadores que sejam capazes de observar o comportamento, que estão ali analisando, o treinamento para avaliar e fazer o julgamento e as avaliações discutidas abertamente com os funcionários para oferecer exatamente esse feedback para melhoria do desempenho. Então, quem deve avaliar? A avaliação deve ser feita pelo gerente, ou pelo supervisor direto, Então, precisa se ver aqui a autoavaliação, que essa é uma possibilidade, onde cada funcionário preenche o formulário de autoavaliação. Isso traz com que reduza a influência negativa, esse é o ponto inicial da avaliação. E tem a avaliação, então, do subordinado, que tem um objetivo maior de dar o feedback, então, aos supervisores sobre como ele é visto pelos subordinados. Também é um processo importante. A gente tem aqui a avaliação de pares, quando 2 ou mais funcionários executam as mesmas tarefas, e temos a avaliação de equipe, considerando que as organizações estabelecem objetivos e metas que devem ser alcançados por um grupo ou por uma equipe. Temos também a avaliação de 360 graus, que destina a fornecer aos funcionários uma visão mais precisa possível, ou seja, acompanhada de todos os ângulos, supervisores, colegas subordinados, clientes e outros. Então, é uma ferramenta muito importante, para a gente também fazer essa avaliação. E aí, a gente pode apontar aqui um ponto positivo, que facilita a identificação de qualidade do colaborador, que muitas vezes não são destacadas pelo gestor. Bom, qual que é a importância, então, de treinar pessoas? Se a gente for lá buscar na Escola Clássica da Administração, a gente vai ver que é preparar os funcionários para que eles se desempenhem, consigam desempenhar essa tarefa de modo prescrito e no tempo padrão. Agora, se a gente for avaliar pela Escola das Relações Humanas, passou a ser vista como um sistema social e a gestão dos fatores psicológicos relacionados ao trabalho. Existem etapas essenciais para isso. Primeira seria a identificação das necessidades de treinamento, depois a elaboração do plano de treinamento, depois a execução do programa e depois a avaliação desse treinamento. Então, são passos importantes que não podem deixar de ser feitas e têm que ser feitas nessa ordem. Então, qual seria? Ter a descrição e análise de cargo, analisar a avaliação do desempenho, identificar as necessidades, analisar as alternativas, estruturar o treinamento, oferecer o treinamento, avaliar o treinamento para saber se a ação foi, então, atendida ou não. Então, não são vistos como os gastos, são vistos como investimentos. Para quê? Para a formação profissional, para o aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e o treinamento, adaptar o homem para um cargo, uma função. E aí a gente tem que levantar, então, o primeiro ponto aí, as necessidades de treinamento.
O que fazer, então, diante dessa realidade. Depois, aí, atender, então, os objetivos específicos da organização dentro desse levantamento, quanto à formação profissional, a especialização e a própria reciclagem. Né? E qual seria a metodologia conhecida que vai ajudar exatamente, então, na elaboração aí dos treinamentos? Conhecida como 6W2H e foi adaptado por 6W3H. Então, foi a autora Débora Martins, no artigo Planejamento, a chave para um treinamento eficaz, que definiu, então, né, essa metodologia, que ela traz ali o porquê, o que, onde, quem, para quem, quando, como, quanto, né, o volume de recurso financeiro e quanto em termos de duração e intensidade. Né? Aí a gente tem aqui uma relação técnica e público-alvo, que seria treinamento no trabalho, a própria aprendizagem, a própria simulação, enfim. Tem várias técnicas que podem ser utilizadas dependendo do seu público-alvo. Aí a gente tem dentro também do treinamento gerencial, a gente também tem 4 modalidades, seria rotação de cargo, método de estudo de caso, os próprios jogos de empresas computadorizados, os seminários externos. Faço a leitura dos slides de cada um deles. Bom, então para que serve a avaliação de treinamento? Então é para sentir realmente a reação dos treinados ao programa, para saber o quanto foi de aprendizado, se ver se mudou realmente os comportamentos e gerar resultado nas suas atividades dentro da organização. Quais benefícios teríamos? O aumento direto na produtividade, porque está ligado às estratégias das organizações, às necessidades das organizações, um aumento direto, então, da qualidade, um incentivo motivacional muito grande, né? E a otimização pessoal e organizacional. Torna o processo dinâmico atual? Sim, quando você tem a utilização do treinamento como um instrumento para enfrentar e acompanhar os efeitos das mudanças. Falhas acontecem, por quê? Acontece falha no processo de treinamento por falta de compreendimento da alta administração, por falta de foco de investimentos nas reais necessidades de treinamento, por falta de respeito ao desenvolvimento das capacidades da organização e também pela dificuldade de mensurar o custo-benefício desses investimentos. E para isso a gente entra aqui, quando a gente está falando de avaliar, de treinar as pessoas, né, no próprio desenvolvimento de pessoas, o nosso DO, desenvolvimento organizacional, que vem aqui para ser orientado, né, a ampliar essa base então de conhecimento, que é o nosso chá, oferecer ao colaborador uma macrovisão do negócio, que todos trabalham ali, né, numa visão única, um objetivo único. Então ela reúne um conjunto de atividades voltadas à exploração do potencial de aprendizagem e a capacidade produtiva das pessoas, propiciando então mudanças do comportamento de atitudes, fortalecendo habilidades e conhecimento, né, dentro da organização. E é uma estratégia de intervenção, sim, que utiliza os processos grupais para enfocar toda a cultura de uma organização em busca de modificar a cultura, né, atitudes, valores e também adaptando assim, né, ao homem aquele ambiente de trabalho. Então esse é o DO, né, que a gente ouve tanto falar, o desenvolvimento organizacional, que aparece em resposta às necessidades e envolve algumas características. Quais seria essa? Todas estão aqui apresentadas nesses slides. Então, eu gostaria que vocês dessem uma lida depois na descrição de cada um, que seria uma orientação sistêmica, que tem valores humanísticos, utilização de agentes de mudanças, solução de problemas, que consegue dar esse retorno, esse feedback, que tem orientação casual, aprendizado experimental e intervenções em diversos níveis. Então, quando se ocorre toda a parte de gestão de pessoas dentro da organização, as ferramentas utilizadas, né, com essas características, a gente fala então que ocorre aqui o desenvolvimento organizacional. Eu fico por aqui, essa é a minha contribuição e até a próxima. Bons estudos!